Pessoal, boa noite. Vamos começar, né? Acho que não veio mais. Boa noite. Vamos começar, né? Acho que não veio mais. Veja só, eu deixei o texto, o excedente econômico, né? A gente vai discutir esse texto, acho que nessa semana, mas eu quero discutir ele em profundidade. Esperando aqui uma colega entrar, só um minuto. Pronto, entrou. Eu vou discutir esse texto com mais detalhes a próxima semana. E deixei esse texto ontem à noite para vocês. Só uma pergunta: vocês estão tendo algum problema para fazer os trabalhos, as datas? Todo mundo fez os trabalhos. Vocês querem uma ampliação da data? O que vocês me dizem com relação à economia? Oi, professor. Por enquanto deu para fazer, né? Aquelas atividades que você está colocando no Google Class lá, né? Certo. Aí o senhor tinha colocado duas e parece que colocou mais uma agora, não foi? Foi, exatamente. Tá, eu não vi a terceira atividade, deve ter sido do assunto do valor, né? Isso, Teoria do valor, né? Exatamente. Tá. Ficou lá Ok. para o dia, deixa eu ver aqui, só um minuto. Ficou, se eu não me engano, para o dia 25 de abril. Isso. É porque eu até mandei um questionamento com o senhor, porque eu tinha feito e o Google Class ficou me mandando mensagem dizendo que eu tinha até hoje para enviar, sendo que eu já tinha enviado, né? Não sei se é automático essa... Não, ele manda esse aviso automático mesmo, mas quem já tá. enviou, tá ok. Eu estou só Não, esperando beleza. mandar para começar a fazer a devolutiva desses trabalhos. Tá bom. Certo? Agora, se tiver alguém com algum problema com a data, é bom me avisar, porque aí eu posso botar mais um dia ou dois para responderem. Não há problema, não. Para que todos façam, né? Para que dê tempo todo mundo fazer. Bom, vamos lá. O que é que nós vamos discutir essas 2 semanas? Eu digo 2 semanas porque hoje eu vou fazer uma apresentação muito rápida do texto e ao mesmo tempo mostrar como esse texto, eu achei esse texto muito pertinente ao nosso momento atual. Ele já era pertinente, né? Porque os últimos 20 anos, a economia brasileira ela oscilou entre poupar e entre gastar. E é interessante que esse dilema entre poupar e gastar se tornou um dilema era um dilema da economia, técnico, científico, passou inclusive a ser um dilema de cunho até ideológico mesmo. Então, e é interessante porque a gente pelo menos a minha leitura visualiza muito do que nós vivemos, né, nos últimos anos na história do Brasil, tanto é que o economista brasileiro também não podia ser diferente, que é a ideia de como é que a gente gera o excedente, né? Então, nós discutimos um pouco a configuração da economia, né, naquele texto 1, falamos um pouco sobre a ideia de mercado em Adam Smith e discutimos um pouco sobre a teoria de valor, né? Aquela ideia de valor, como é que se atribui valor, né? Valor trabalho, valor utilidade, a relação de teoria de valor utilidade com os aspectos microeconômicos e a teoria de valor trabalho ligados aos aspectos macroeconômicos. Inclusive está lá no finalzinho do texto. E assim, e agora a gente vai começar a discutir um pouco a ideia desse excedente, né? Uma vez que a gente atribui valor às coisas, como é que a gente fala do excedente? É interessante, eu estava lendo um pouco quais seriam uma das lições
que esse momento de confinamento pode nos deixar do ponto de vista econômico. E aí uma das coisas que tem sido comuns nas discussões é de que uma das lições que vai ficar é a necessidade que os estados têm de poupar, de fazer uma economia. Mas não é qualquer economia, é uma economia que, de fato, gere excedente, gerar um excedente. E para nós, é uma economia... O som está um pouco baixo. Está baixo o som? Só um minuto, então. Sim. Não, agora tá borbulhando. Tá borbulhando. Peraí. E agora? Calma. Tá chiando um pouquinho. Tá chiando? O chiar, eu acho que é o microfone de alguém, porque eu não... Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar aqui o som de todos. Deixa eu desativar aqui. Melhorou? Melhorou. Pronto, eu vou desativar o som porque aí melhora, tá? É só eu desativar aqui o som de todos, tá? Vou fazer isso agora. Pronto. Então uma das lições que tem sido muito propagadas é a necessidade que os estados têm, do ponto de vista da sua economia, de criar uma poupança, né? De criar, de fato, um excedente, né? Fazer a ampliação de um excedente. Isso... Deixa eu só silenciar aqui, pessoal, desculpa. E também, do ponto de vista individual, nós também criarmos um excedente nosso, ou seja, a necessidade de nós pouparmos, nós fazermos poupança. É interessante porque eu já tinha visto várias reportagens, né, que nós não somos uma sociedade que poupa muito. A gente gasta muito, a gente é uma sociedade muito voltada ao consumo. E, basicamente, toda a nossa economia é uma economia que visa incentivar o consumo. E, tanto por esse momento que nós vivemos agora, como o que virá depois, que esse é o grande dilema, o que vai se colocar na roda das discussões das economias do mundo todo é a questão de como agora nós vamos criar um excedente. Por que criar excedente? Porque no momento de crise, o pouco que se tem é gasto para suprir as necessidades imediatas. Então, os estados no mundo todo têm gastado mais do que estava previsto e vai gastar mesmo. As economias têm uma tendência a gastar além daquilo que tem. E depois disso, como é que nós vamos conseguir gerar um excedente de capital? Como é que se gera esse excedente? Claro, em alguns estados que têm uma economia mais forte e que têm um poder tecnológico de gerar produtos mais fortes, obviamente vai conseguir gerar mais rapidamente esse excedente econômico. Outros vão ter mais dificuldade. Eu acho, por exemplo, que o Brasil é o meio termo. Ele não é um Estado-nação que está numa situação ruim do ponto de vista daquilo que se poderá construir como um excedente. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa discussão sobre o excedente econômico bate com outras discussões que existiram no passado. Hoje, no Brasil, existem duas correntes políticas e econômicas que pensam a economia
de maneiras diferentes sobre o excedente. Inclusive, essas duas correntes se fazem presentes no texto. Uma corrente que fala que a melhor forma de se gerar um excedente, de se fazer poupança, é não gastar, é fazer com que o Estado gaste o mínimo possível e que o Estado gaste o mínimo possível, que se estabeleça uma política mínima de renda. O que significa estabelecer uma política mínima de renda? É dar uma distribuição compatível àquela camada social do qual o indivíduo faz parte, ou seja, não é uma política de distribuição propriamente dita, mas é uma política de repasse de renda. Falar de repasse de renda é diferente de falar de distribuição de renda. Então, fazer uma política de repasse, não de distribuição, e, de certa forma, manter um nível social no qual eles estão. Agora, manter, claro, dentro de uma perspectiva de consumo, que é mais ou menos o que é esperado. Então, basicamente, a política econômica, as políticas econômicas liberais, como a que se constituía até antes da crise aqui no Brasil, pensavam um pouco isso, né? Então, pensava que o Estado ele não pode se endividar, ele precisa gastar o mínimo possível, ele tem que incentivar que as pessoas também gastem o mínimo possível para poder gerar um excedente. O consumo, a ideia de consumo, ela vai ser proporcional à classe social de cada indivíduo. Então, essa é uma corrente política que estava presente até o momento dessa crise econômica. Claro, dessa crise econômica e dessa crise de saúde. Claro que quando passar essa crise de saúde e tivermos num processo de reestruturação da economia, essa perspectiva volta. O que é que nós tínhamos antes disso? E aí a coisa interessante, tá? Eu não estou falando de ideologias, não, tá, pessoal? São perspectivas econômicas de fato, né? Se vocês forem pegar os artigos, vocês vão ver que é exatamente isso. A política econômica do governo dos trabalhadores, especialmente do governo Lula e do primeiro governo da Dilma Rousseff, eles partiam de uma outra premissa. Qual era a premissa? Uma premissa keynesiana, a política de Keynes. Depois a gente vai entender isso com calma, tá? Eu vou jogando aqui as ideias, porque nós vamos trabalhar essas ideias aos poucos. Qual era a premissa dessa política keynesiana? A premissa dessa política keynesiana é de que o Estado, que é o articulador da política pública, deve, em todos os níveis da economia, financiar uma estrutura de funcionamento da economia. Como é que se dá essa estrutura de financiamento? Ela se dá em vários nichos. O primeiro nicho e o mais óbvio é o próprio Estado investindo. O próprio Estado o próprio Estado vai investir em políticas públicas, porque esse é o investimento mais direto. O próprio Estado vai financiar linhas de crédito para a iniciativa privada. E uma coisa que aconteceu muito, sobretudo no governo Lula, nos dois governos Lula e no primeiro governo Dilma, incentivar o crédito pessoal. Além, claro, das políticas de distribuição. Vejam só, a primeira política é uma política de repasse, e a segunda, que no caso dos governos anteriores, a política de distribuição. As palavras não estão aí à toa. Por quê? Porque a ideia dessa segunda, que visa a política de distribuição, não era mais pensar as pessoas a partir do local em que elas estejam. É pensar as pessoas a partir da possibilidade do crédito, da possibilidade de uma distribuição, que eles pudessem, pelo consumo, ascender uma classe social a mais, e ascendendo uma classe social a mais, obviamente, consumir, entrar num padrão de consumo proporcional a essa classe social. Então, quem tem, não vou dizer os mais velhos, tá? Mas os mais experientes,
tem uma viva lembrança desses últimos 18 anos de que das políticas públicas que foram do impacto dessas políticas públicas, sobretudo no governo dos trabalhadores, no sentido de que aumentou, de fato, o consumo das pessoas, porque você tinha mais crédito, você tinha uma política de distribuição que não tinha antes, com aquela ideia de agregar todos os benefícios sociais num único benefício. Isso ajudou muito as cidades pequenas. A gente tem uma série de estudos que falam nisso. E a ideia, nesse caso, não era fazer uma poupança direta, fazer um excesso direto, mas criar um excesso indireto. Ou seja, na medida em que eu incentivo as pessoas a consumirem, eu vou colocar dinheiro no mercado, usar uma lógica de financiamento do mercado que vai, de certa forma, também gerar um excedente. Aí vem um outro lado que eu não vou entrar, tá? Porque isso aí vai de cada um, do lado das escolhas de cada um. Vai entrar o outro lado que diz que esse momento gerou, sim, excedente. Ou seja, o que é o excedente? Gerou dinheiro extra, gerou poupança. Então, tem economistas que vai dizer, não, o Brasil, nos 3 governos, conseguiu gerar um excedente de dinheiro. Fez com que gerasse poupança. Um outro grupo, que vai olhar mais pelo aspecto micro, vai dizer que não. Vai dizer que o aspecto de um financiamento público para crédito pessoal gerou endividamento e o próprio Estado, financiando políticas públicas de construção de obras, se endividou. Então, você vai ter um lado que vai dizer que houve um endividamento e o outro lado vai dizer que não houve um endividamento. Eu acho que eu pessoalmente leio, eu não leio as coisas pelos seus extremos, né? Como a gente tem uma tendência muito a ver hoje. Eu acho que gerou aspectos positivos, bem positivos, e gerou também aspectos que hoje você precisa corrigir, né? Nem um lado nem o outro. Por que isso? Porque é exatamente isso. A política pública, no campo da economia, ela visa estabelecer esse excedente. E aí vem uma palavra. Sim, professor, mas o que é esse excedente? Excedente é poupança. É incrível que a gente não tenha uma percepção de que a poupança é um dos elementos primordiais da economia. Se eu estou dizendo na teoria de valor, lá atrás, tanto na perspectiva de trabalho como na perspectiva de utilidade, que o valor é uma atribuição que, em última instância, é essa relação entre micro e macroeconomia, o que vai dar um ponto de equilíbrio ao preço, ao valor das coisas, a uma dimensão daquilo que nós podemos consumir no mercado, é a nossa capacidade de poupança. Por que a nossa capacidade de poupar? Porque volta lá atrás para a Adam Smith, no sentido de dizer que o produto, independente de como ele vai ser gerado, ele vai, em algum momento nessa escala de mercado, aproximar o seu valor a um preço natural. Então, uma das formas de se equilibrar esse preço natural das coisas, para que as pessoas nas várias esferas sociais e econômicas possam ter acesso de acordo com o seu perfil, é a poupança. Então, uma coisa que me chamou a atenção na leitura desse texto é de como nós, aqui no Brasil, não temos essa vocação à poupança, a poupar, a gerar algum tipo de excedente de dinheiro, algum tipo de recurso a mais. E também a nossa incapacidade, né, de resguardar o mínimo de dinheiro em cima daquilo que a gente ganha, por pouco que seja, inclusive. Tá? E o autor vai deixar claro isso, que por pouco que seja,
você ganha muito pouco, você tem que economizar em cima desse muito pouco, porque, de certa forma, é isso que vai te dar uma margem de segurança quando você vai entrar nessa lógica do valor das coisas e do consumo das coisas no mercado. Agora, isso não é uma culpa nossa, tá? Isso não é uma culpa nossa. O problema é que nós não recebemos educação financeira. Hoje é que as escolas talvez algumas escolas coloquem um pouco essa ideia da educação financeira, mas eu, pelo menos, né, nunca tive educação financeira. Muita coisa eu tive que aprender mesmo, quebrando a cara, né? Então, essa perspectiva, ela nos falta, né? Então, uma das coisas de se estudar o excedente é pensar um pouco nessa lógica. O texto ele vai pensar a ideia do excedente sobre duas escolas: a escola marginalista e a escola marxista. Aí a grande pergunta é: só existem essas duas escolas? Não, existem várias escolas. Agora, eu tenho achado interessante trabalhar com essas duas perspectivas, porque são essas perspectivas que se fazem presente basicamente no mundo todo. Então, eu desconheço qual país, qual Estado-nação que não tenha adotado uma ou outra, ou as duas perspectivas. Então, uma perspectiva que vai trabalhar a ideia de insumos e produção, o que são insumos e o que é produção, e como insumos e produção vai gerar riqueza, e uma outra perspectiva que vai valorizar o trabalho, né? Então, a perspectiva marginalista, que vai tratar do excedente, vai trabalhar muito com as questões subjetivas, com a subjetividade do sujeito. A subjetividade do sujeito é o elemento primordial na definição de valor das coisas, como nós vimos no texto passado, mas é, acima de tudo, na subjetividade que vai estar a relação econômica. O que significa a subjetividade? Eu vou dar um exemplo. O mercado de trabalho está sofrendo impactos com o desemprego. O mercado de trabalho está sofrendo impacto com o desemprego. O mercado de trabalho está sofrendo impacto com o desemprego. Qual é a consequência disso para a sociedade? Qual é a consequência disso para os jovens? Isso tem consequências, tá? Isso tem consequências. Então, é interessante que essa perspectiva marginalista, ela pega, inclusive, elementos de outras áreas, como a psicologia, como a sociologia, por exemplo, para explicar isso, que a percepção que a gente cria no outro traz um impacto direto sobre a relação econômica. E a outra perspectiva, que é a perspectiva marxista, que vai falar sobre o excedente, vai trazer um conceito que é muito usado, foi muito usado em alguns países, que é o conceito de mais-valia. O que é essa mais-valia? Esse conceito da criação do excedente. Primeiro, essa perspectiva marxista não vai falar poupança. Na primeira, ela fala poupança. Ela diz que o excedente é aquilo que se poupa, ou é aquilo que se deixa de gastar, ou é aquilo que você gasta abrindo mão de um benefício para ter um retorno. Na perspectiva marxista, você não vai ter a ideia de poupança. Nessa outra perspectiva, o que vai se falar é a ideia de trabalho. E na ideia de trabalho, a mais-valia. Ou seja, a geração de riqueza, desculpa, pessoal. A geração de riqueza, segundo a perspectiva marxista, ela se dá por aquilo que é trabalhado e produzido e que não é pago na proporção daquilo que se trabalhou. Então, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho numa fábrica 40 horas semanais. Só que 10 horas de trabalho, ou seja, 10 horas produzindo, é capaz de pagar o meu salário, pagar os custos fixos e os custos variáveis e dar uma margem de lucro. Só que eu não trabalhei só 10 horas, eu trabalhei
40 horas, ou seja, eu trabalhei 30 horas a mais. Então, o que é que o Marx fala? Marx diz que nessa mais-valia absoluta, né, que é o conceito que a gente vai ver depois, essas 30 horas que é trabalhada a mais gera um produto a mais também, que será vendido no mercado por um preço que ele vai poder negociar facilmente, e isso lhe dá uma margem de segurança, tanto do produto como do valor que ele empregou, para fazer uma série de coisas com dinheiro a mais. Inclusive, investir na própria tecnologia ou negociar esse próprio valor do trabalho. Por que negociar o próprio valor do trabalho? Porque se eu trabalhei 10 horas e paguei tudo e trabalhei 30 horas a mais, eu posso segurar parte dessa produção e dizer, olha, eu vou lhe pagar menos porque lá fora tem gente querendo ganhar o que eu estou propondo a pagar. E eu, inclusive, posso lhe tirar momentaneamente, não produzir nada agora e produzir depois. Então, segundo essa perspectiva, o excedente ele não é necessariamente o dinheiro. O excedente é a capacidade que eu tenho de produzir e pagar o salário, negociar o valor desse salário. Eu estou aqui com 10 minutos para encerrar essa primeira sessão do texto. Na verdade, talvez eu encerre mesmo nesses 10 minutos. Então, então, em linhas gerais, o texto vai tratar um pouco sobre essas perspectivas. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente a tela para mostrar aqui o texto para vocês. Então, o texto que nós vamos trabalhar é esse aqui, tá? Eu deixei no portal, deixei no Classroom. Quem está mandando mensagem? Eu deixei no Classroom. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse texto, tá? Falando sobre essas duas perspectivas. E eu queria que vocês pensassem o seguinte, para a gente debater no nosso próximo encontro. Tá? A questão, eu vou inclusive escrever depois. Deixa eu interromper aqui. Como é que nós podemos gerar excedente do ponto de vista da economia marginalista, ou como é que nós podemos gerar excedente do ponto de vista da economia marxista? É possível gerar excedente, ou seja, é possível poupar? Qual é a melhor perspectiva para nós? A perspectiva marginalista ou a perspectiva marxista, no sentido para o controle, para a criação, né? Para a criação do excedente econômico. Tá? Vou abrir aqui o microfone para vocês. Pronto, está aberto aqui. Não sei se querem fazer alguma colocação sobre o que foi discutido. Microfones abertos. Não ficou nenhuma dúvida em relação ao texto, não, professor. Pronto. Na próxima aula, eu queria trazer essas ideias iniciais para esse momento e para deixar vocês um pouco para lerem o texto, para a gente discutir ele mais em detalhe. Mas, em linhas gerais, é isso mesmo. É a ideia de falar de como a economia marginalista gera excedente e como a economia marxista gera excedente. Tá? E aí, na próxima aula, a gente faz um detalhamento mais explícito do texto, né? Hoje eu quis mais fazer esses comentários gerais. Eu queria até fazer uma pergunta também. Eu vou deixar essas perguntas no Classroom. Eu queria que vocês fizessem uma explanação depois de se vocês fossem ministros, qual seria o melhor modelo de implementação de política econômica para gerar excedentes? Ou se vocês tivessem uma empresa, como é que vocês gerariam excedentes?
tá? Vou deixar, depois eu deixo isso no portal para discussão, no Classroom para discussão. Desculpa. Perguntas? Vocês estão ok com os trabalhos? Estão tendo alguma dificuldade? Eu fiz essa pergunta no início, né? Mas aí tinha pouca gente, agora chegou mais. Como é que vocês estão em relação aos trabalhos? Professor, Tudo ok? professor, E pode falar, Murilo. quando você está falando de excedente, eu tô assim, como empresário, eu estou pensando aqui no aumento do lucro, Sim, exato. né? E a melhor forma de você conseguir maximizar esse lucro, eu entendo que dentro da condição normal, é a intervenção mínima do Estado. Também, exatamente. Isso numa perspectiva Ó, assim, ó, marginalista. sem analisar qualquer outra linha, qualquer outro aspecto. Estou falando assim, como empresário, você falando de excedente, eu entendo que é excedente de capital, Isso, né? exatamente. Excedente de capital e lucro, né? Estou falando de lucro. E para isso, o que é que hoje faz com que a gente não tenha, vamos dizer assim, o lucro desejado, né? Em cima dos negócios? No meu caso, pelo menos, eu atribuo boa parte disso à questão de burocracia, imposto, encargos, somente a questão trabalhista e tal. Então, para a gente poder aumentar um pouquinho esse excedente aí, eu acho que é meio que João fala aí, né? É a questão do liberalismo mesmo, do Estado interferindo menos no negócio. Exato. É porque o Estado ele criou uma série de insumos, né? Isso a gente chama isso na economia também de insumos. O capital, esse capital volátil, ele é muito cheio de insumos. Ou seja, você termina gastando muito com os custos para o funcionamento de qualquer sistema. E aí o Estado ele interfere diretamente nisso, né? Então é isso mesmo. E essa é uma perspectiva marginalista mesmo, de uma economia clássica que tem que ter o Estado não como esse elemento que tira, né? Mas como um elemento que garante contrato, não para tirar, mas para garantir contrato, que é outra coisa, é uma outra discussão, né? Nesse sentido você está certo. Quando você pegar o texto, não sei se você chegou a ler, você vai ver que é isso mesmo. Você vai ver que o modo de gerar esse excedente passa por esse elemento de um Estado também que intervém pouco no sistema. Porque, professor, eu não sei se o Estado hoje influencia mais ou menos, né, com relação, por exemplo, ao tempo dos nossos avós, porque quando eu converso com as pessoas mais antigas, que hoje têm entre 70 e 80 anos, eles, na época deles, né, quando eles tinham 30, 40 anos, sei lá, 40 anos atrás, eles conseguiam uma margem maior. Eu percebo isso aí, eles informam assim, que eles conseguiam uma lucratividade, às vezes 100%, 200% em cima do produto, e hoje eu não consigo enxergar um produto que dê uma margem tão alta. Isso vários produtos, em vários ramos diferentes. E hoje meu amigo, é você brigando ali para 10%, 15%, não sei se é eu que estou no ramo errado, mas tá complicado, viu? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Está certa a reflexão. Bom, é isso. Professor, Sim, pois não. professor, em relação. Luciano? Caiu. Eu não te ouvi, Luciano, desculpa. Tá me ouvindo agora ou não? Estou ouvindo, estou ouvindo. Tá ouvindo? Não, veja só, eu tenho uma certa dificuldade em relação a essa questão do excedente que o senhor está falando aí, na situação atual. Um excedente na linha marxista e a outra na marginalista, né? Nessa questão da marxista, como é que eu vou gerar excedente hoje, na situação atual que a Pronto. gente está vivendo? Porque a gente está numa situação
Depois que passar a questão de saúde, que a gente vai entrar, digamos assim, na normalidade, que não será imediatamente normal, se a gente for para a política retracionista de poupar, aí eu acredito que a gente atrapalha a economia. Se for expansionista, não gera excedente. Então eu fico nessa dúvida. Será que o meu pensamento está errado ou será que está dentro disso que o senhor está falando? Pronto, boa pergunta. Deixa eu atualizar aqui que ele vai cair o link. Eu vou colocar o link novamente para vocês entrarem. Deixa eu ver aqui. Tá? Eu estou com 30 segundos aqui. Vai cair o link e eu te respondo na outra sala. Só um minuto. Ok. 30 segundos aqui. Deixa eu